E aí, beleza? Na Terra, por volta de 841 depois de Cristo, uma guerreira chamada Ursa lidera seu temível exército em guerra contra o povo da tribo Krivites. Seu filho, chamado Anders, diz a ela que seus homens ficarão felizes em voltar para casa com mais ouro do que podem carregar após a batalha. Ursa lembra ao filho que eles não lutam por ouro, eles lutam porque seus inimigos ainda respiram e espera que o filho manche sua lança com sangue naquela noite. Assim que chegam às terras dos Krivites, são recebidos com milhares de flechas disparadas contra eles. Mas o resultado da batalha ainda foi favorável ao seu exército. Ursa e seus homens mataram todos os membros da tribo Krivites, mas deixaram um vivo para interrogatório. Ursa diz ao homem que está procurando o líder deles, o chefe chamado Zoran. Como o homem da tribo Krivit se recusa a falar, ela parte diretamente para a tortura, quase arrancando suas entranhas. O homem acaba confessando que Zoran construiu uma fortaleza imensa muitas léguas a leste, acima do lago Loga. Depois de obter as informações necessárias, Ursa entrega seu machado ao filho para que dê ao homem uma morte piedosa. O prisioneiro diz a Anders que ele nunca irá para o céu se matar um homem desarmado, o que o deixa apavorado. Ursa então recolhe o machado e mata o homem ela mesma. Ela lança um olhar decepcionado ao filho por ele ainda não ter o que é preciso para ser um viking ao cair da noite. Após ordenar que seus homens descansem para a batalha do dia seguinte, Ursa se senta com o filho. Ela diz a ele que já tem idade suficiente e que é hora de saber o que aconteceu com o avô, o rei Einar. Zoran atacou sua terra e os derrotou, deixando o rei Einar semi-morto no chão. Ele implora a Zoran que o mate, mas que não encoste um dedo em sua filha Ursa. No entanto, Zoran, querendo dar uma lição à família, responde que ou Ursa morre por suas mãos ou ele morrerá pelas dela. O rei Einar faz com que a chorosa Ursa tire sua vida, mas não antes de dizer que ela deve vingar sua morte. Na manhã seguinte, Ursa leva seus homens até a fortaleza de Zoran e uma guerra começa, onde ela mostra suas habilidades como guerreira. Ela nem sequer usa espada, apenas escudos para lutar e derruba dezenas de homens sozinha. Seus homens são poucos, mas a quantidade de soldados de Zoran não os intimida por causa de suas incríveis habilidades de combate. Ursa finalmente consegue entrar no castelo do rei Zoran e todos o cercam para matá-lo. Zoran zomba de Ursa, dizendo que ela é uma covarde e que isso levou à morte do pai dela. Enquanto ele continua a falar, Anders o decapita por trás com sua lança, mas uma força desconhecida arremessa seu filho para longe, deixando todos confusos. Um predador aparece do nada e começa a atacar Ursa e seus homens. Com apenas um soco, o predador mata seus guerreiros um a um. Quando ele tenta matar Anders, Ursa pula em suas costas e começa a golpeá-lo com seu escudo. Mas, infelizmente, o predador possui uma arma tecnológica avançada que libera uma força poderosa e lança Ursa montanha abaixo. Ela cai dentro de um lago, mas consegue nadar até a superfície, embora o predador continue a sua procura. Inteligente, ela derruba a criatura com uma âncora e usa a corrente para amarrá-la ao braço do predador. Depois ela o atrai até o lago, onde ele não consegue subir à superfície por causa do peso. Ela aproveita o momento e quando o predador tenta usar sua arma contra ela, Ursa rebate o ataque com seu escudo, o que mata o monstro. Ursa sai do lago, mas encontra seu filho gravemente ferido. Anders morre em seus braços, deixando Ursa em lágrimas. No Japão, no ano de 1609, dois irmãos gêmeos chamados Kenji e Kiyoshi se divertem juntos brincando com um barquinho de papel. O pai deles era o rei da época, chamado Shogun. Como nenhum é mais velho que o outro, o pai decide que a única forma de escolher um príncipe herdeiro será por meio de uma luta com espadas. Ele pede que eles lutem entre si, e quem vencer se tornará o futuro governante do Japão. Kenji é o melhor lutador, e ele se recusa a lutar contra seu irmão, sabendo que o desfecho da luta será brutal. Kiyoshi aproveita o momento e ataca Kenji de surpresa, derrotando-o e deixando uma cicatriz em seu rosto. Kiyoshi é nomeado príncipe herdeiro, enquanto Kenji foge, sentindo-se profundamente traído pelo irmão. 20 anos após a morte do rei, Kiyoshi é coroado como o novo monarca. Quando Kenji ouve o toque do sino vindo da floresta, sinalizando a nomeação do novo rei, ele vê nisso a oportunidade perfeita para se vingar. Ele pega suas armas, especialmente a mais importante de todas, sua katana. Durante o funeral
do rei anterior, um predador observa a cidade do alto de um telhado. Sem perder tempo, Kenji inicia sua missão de vingança contra o irmão. Ele entra no palácio escondido e começa a matar os guardas silenciosamente. Mas o plano começa a falhar quando um guarda o vê e toca o sino. Kiyoshi e seus soldados se armam ao ouvir o alerta. No entanto, Kenji lança um gás vermelho nas câmaras e elimina todos os guardas em segundos. A luta entre os dois irmãos começa. Embora Kenji ainda seja o melhor lutador, Kiyoshi oferece resistência. Após uma longa batalha, Kenji supera Kiyoshi com suas habilidades com a espada e finalmente se vinga, deixando uma cicatriz no rosto do irmão, assim como havia recebido 20 anos antes. Quando Kenji guarda sua espada para poupar o irmão, Kiyoshi acaba caindo do telhado. Kenji se sente culpado pelo que aconteceu com seu irmão gêmeo. Ao olhar para o retrato de seu pai na parede, o culpa por ser a causa do conflito entre eles. Nesse momento, o predador surge do nada e o ataca. Kenji foge enquanto os guardas que tentavam matá-lo acabam enfrentando o predador, que os elimina de forma brutal. Depois persegue Kenji pelos telhados e ele acaba caindo em um rio próximo ao portão da cidade. Lá descobre que seu irmão Kiyoshi ainda está vivo, tentando atacá-lo, mas Kenji faz um sinal para que ele fique em silêncio, pois há uma ameaça muito maior por perto. O predador tenta emboscar Kenji por trás, mas Kiyoshi bloqueia o ataque, sendo perfurado na barriga pela lâmina da criatura. Os dois irmãos decidem se unir para enfrentar o predador, mas são superados por sua força sobre-humana. Kenji percebe que o predador possui uma bomba e, de forma inteligente, pega o artefato e o utiliza contra ele, ferindo gravemente o inimigo. Ambos os irmãos pegam suas espadas e começam a cortar os membros do predador um por um até matá-lo. Após a luta, os dois têm uma breve conversa antes de Kiyoshi morrer por causa do ferimento fatal. Na Flórida, no ano de 1941, o jovem Torres está dirigindo seu carro e admirando os aviões no céu. O motor do carro quebra e ele chama seu pai, que é mecânico, pedindo ajuda. O pai se decepciona ao ver que o filho não sabe consertar o motor, mas logo percebe que Torres sonha em ser piloto. O pai zomba do sonho dele, dizendo que não tem o que é necessário para voar, já que nem sabe arrumar um motor. Um ano depois, Torres se torna mecânico como o pai, mas com uma diferença. Ele conserta aviões para os soldados da Força Aérea. Vandy, responsável pela frota, faz um acordo com Torres. Se ele conseguir consertar um avião considerado impossível de reparar, será treinado como piloto. Torres tenta, mas não consegue. Enquanto tenta convencer Vandy de que merece a chance, eles ouvem explosões no céu. Vandy acredita que se trata de um ataque do exército do Vietnã e convoca uma equipe da Força Aérea para o combate. Torres ouve um piloto ferido dizendo que o que os atacou não era humano e foi direto nos motores. Ele vê a arma do agressor no avião danificado e decide checar. Durante a investigação, a arma se transforma em um gancho e voa para o céu. Torres então arrisca sua vida pilotando um avião que mal funciona para avisar os outros soldados de que o inimigo não é o exército do Vietnã, mas algo muito mais perigoso. Ele consegue decolar o avião, mas já é tarde demais. O predador aparece como o verdadeiro atacante, pilotando um jato gigantesco e atacando os pilotos diretamente nos motores. Torres alerta Vandy de que deveriam recuar, mas Vandy não escuta. O predador mata todos os pilotos, restando apenas Vandy e Torres. Torres explica que a criatura detecta os aviões pelos motores e que a única maneira de lutar é desligá-los. Vandy decide se sacrificar para dar tempo a Torres de derrotar o inimigo. Ele consegue atingir a nave do predador no motor, mas isso não é suficiente para derrubá-lo. De forma inteligente, Torres atrai a nave para dentro das fronteiras inimigas. Quando os soldados vietnamitas disparam contra ele, Torres desvia e os tiros acertam diretamente a nave do predador, destruindo-a. Alguns meses depois, Torres volta a trabalhar como mecânico, mas ouve um som muito alto do lado de fora de sua oficina e vai verificar. Ele se depara com uma nave gigante dos predadores, que o captura. Ele acorda e percebe que está dentro dela, cercado por dezenas de predadores, com um colar preso ao pescoço. Eles o empurram para dentro de uma cela, onde Torres fica feliz ao ver outros humanos. Esses dois outros prisioneiros são Ursa e Kenji, que também mataram um predador em suas respectivas linhas do tempo. Torres tenta se comunicar com eles, mas falam idiomas diferentes e não são amigáveis. Torres, Ursa e Kenji são retirados da cela e percebem que
não estão mais no planeta Terra. Todos os predadores se ajoelham quando o Rei Predador surge de sua nave. Assim que ele começa a falar, os colares traduzem a língua alienígena. O Rei Predador informa aos prisioneiros que eles devem lutar até a morte, e o sobrevivente enfrentará ele. Torres percebe que o colar também é uma bomba, usada caso tentem fugir. Para iniciar a luta, os predadores entregam a cada um deles uma arma tradicional de sua tribo. Ursa tenta atacar Torres, mas Kenji a impede e diz que não vai lutar contra ela. Ele explica que só conseguiu matar os predadores junto com o irmão e tenta convencê-la de que precisam se unir para enfrentá-los. Sentindo essa possível aliança, o rei envia uma enorme criatura para a arena para complicar ainda mais o desafio. Enquanto Torres tenta acalmar Ursa, a criatura o joga para o alto e o engole. Ursa parte para o ataque, enquanto Torres, já dentro da barriga do monstro, encontra uma arma e começa a perfurar suas entranhas. Do lado de fora, Ursa e Kenji enfrentam a criatura juntos. Combinando forças, os dois conseguem derrotá-la. O corpo do monstro é lançado em um poço, ainda com Torres dentro de seu estômago. Agora restam apenas Ursa e Kenji na arena. Ursa o ataca, mas Kenji é o melhor lutador. Mesmo tendo chances de vencê-la, ele se recusa a matá-la. Kenji solta sua espada, dizendo que não quer mais seguir as regras dos predadores. Ursa, vendo que ele está indefeso, também larga sua arma. O Rei Predador decide então matá-los com os colares explosivos. Mas de repente Torres aparece com um controle remoto e remove os colares de seus pescoços. Ursa e Kenji se juntam a ele em um veículo e tentam escapar do planeta. Porém, o Rei Predador os intercepta com sua arma. Os três se unem para lutar contra ele. Kenji ataca com a espada. Ursa defende com o escudo e Torres tenta pilotar a nave inimiga. Ele consegue ligar a nave e Kenji e Ursa correm para embarcar. Mas no processo, o Rei Predador arranca o braço de Kenji com sua arma. Ursa então decide se sacrificar para dar tempo aos dois de escaparem. Enquanto ela segura o inimigo, Torres e Kenji conseguem partir. O Rei Predador ordena que seus soldados entrem nas naves, pois a caçada vai começar. Enquanto isso, em algum lugar do planeta dos predadores, milhões de humanos são mantidos presos dentro de cápsulas. Terminando assim, Predador, Assassino de Assassinos, animação de ficção científica e aventura de 2025. E eu espero você na próxima nave.